Assim nos diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Meus irmãos, nós tivemos um longo tempo para relembrar algumas informações que são importantes aqui no que diz respeito ao Evangelho de Mateus. Primeiro, nós vimos que, de um modo geral, todos os 4 evangelhos, eles não podem aqui ser encarados como mera biografia ou meras biografias, mas eles devem ser compreendidos e recebidos por nós como, aqui podemos assim dizer, a expressão-chave que eu tenho usado com vocês é como catecismos inspirados do Evangelho a nós, porque esse é o objetivo, ou esse é o propósito desses 4 evangelhos. Eles são como catecismos inspirados, e aqui, esse catecismo inspirado de Mateus, ele nos apresenta, ele nos mostra, nos revela e também nos guia a pessoa e obra de Jesus Cristo. Esse foi o primeiro ponto que nós vimos. Em segundo lugar, nós vimos que, em particular, o Evangelho de Mateus, ele nos instrui a ver aqui Jesus mais precisamente como Messias. Rapidamente e curiosamente, quando você vai para Marcos, o Evangelho de Marcos nos faz olhar para Jesus mais como um servo, mais como aquele que se doou. Então ali o título de Jesus em Marcos é servo. Aqui em Mateus, então, a figura do Messias, que é o título que os reis de Judá recebiam, enfatiza exatamente a realeza de Jesus. Jesus nos é apresentado como o rei do seu povo. Há de se dizer que não apenas rei do seu povo, mas ele é rei do seu povo porque ele é rei de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todo o universo. Nosso Senhor Jesus tem a primazia sobre toda a criação. E isso lhe concede, lhe dá legitimidade para que ele seja também, de forma graciosa, o nosso rei. E nesse aspecto, ele aqui não é apresentado como um rei comum, ou um rei terreno, um rei temporal, mas é um rei com uma natureza divina, com propriedades eternas, que tomou forma humana para nos salvar da escravidão do pecado e nos dar a vida eterna. Em terceiro lugar, nós vimos, por exemplo, e mais especificamente agora aqui, funilando os capítulos 8 e 9, que Jesus nos é apresentado, sendo ele rei. Então Mateus ele faz questão de nos mostrar ao longo dos relatos da obra de Jesus Cristo, alguns aspectos dessa realeza. Então, por exemplo, nos capítulos 8 e 9, Jesus ele não nos é aqui apresentado como um rei frágil, mas como um rei que tem autoridade, como um rei que tem poder sobre todo o mundo criado por ele mesmo. E não apenas é que ele exerce poder sobre o mundo de uma maneira geral, mas também ele exerce poder e autoridade sobre todo tipo de manifestação do mal, inclusive aquelas que são causadas, ou mais ainda aquelas que são causadas pelo pecado. Jesus ele não exerce poder apenas sobre o mal, no que diz respeito a esse mal do mundo visível, do mundo físico. Inclusive a gente já viu aqui alguns relatos de milagres que o Senhor realizou curando pessoas de doenças físicas. Mas observe que nessa perícope, ou nesse trecho das Escrituras, nós vamos ver a autoridade e o poder de Jesus sobre o coração do homem. E mais especificamente quando se trata do chamado, tanto do chamado de um publicano, de um pecador, como também a rejeição dos fariseus sobre o que Jesus estava fazendo, a rejeitarem esse rei. E ainda assim, mesmo que eles o rejeitem, ainda assim, ele também, o nosso Senhor Jesus, exerce autoridade sobre eles, porque eles são envergonhados, se veem em vexames por causa das suas declarações e perguntas capciosas para tentar derrubar Jesus, fazer algumas pegadinhas com Jesus, fazer com que ele ficasse desacreditado nos seus ensinos e nos seus feitos. Mas Jesus também exerce esse poder, essa autoridade real sobre aqueles que o rejeitam. Mas veja, neste aspecto,
ele está também demonstrando o seu poder, sua autoridade sobre potestades, principados, hostes celestiais, hostes demoníacas, ou seja, não são apenas os anjos, mas também os demônios vão reconhecer o seu poder e a sua autoridade como o Filho de Deus. E aí observe que, em particular, agora, o capítulo 9 de Mateus, Jesus ele continua realizando os milagres que se iniciou lá no capítulo 8, para demonstrar essa autoridade, para demonstrar esse poder. E os milagres de Jesus aqui não legitimam apenas o seu domínio sobre o corpo das pessoas, mas principalmente o seu poder e autoridade no coração delas. E é isto que, mais uma vez, é demonstrado nos versos 9 a 13 aqui de Mateus, no capítulo 9. Como também já foi demonstrado no relato da cura do paralítico, quando naquele primeiro momento o Senhor Jesus não olha para ele e diz: levanta e anda. Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. O que ninguém aqui pode fazer, só ele pode fazer isso, e ele deixa isso claro. Esse é um outro momento em que, mais uma vez, essa verdade nos é ensinada, de que Jesus exerce autoridade e poder sobre o coração do homem. Agora num chamado de um homem. Veja, dos versos 9 a 13, quando nós deparamos com o início aqui, principalmente do verso 9, perceba que há uma conexão entre o relato da cura do paralítico e também aqui a presença de Jesus entre pecadores e publicanos. Na verdade, há uma continuidade do que ele está relatando, e nesse aspecto, o capítulo 9 está nos mostrando que essa continuidade também é cronológica. Assim que ele sai daquela casa, após ter curado aquele paralítico, ele sai daquela casa e ele vai agora e se encontra com Mateus, o publicano. E em seguida, Mateus, o publicano, a casa ali onde os versos 10 a 13 nos diz que Jesus estava reunido com seus discípulos, com esses pecadores publicanos, é a casa de Mateus. Então veja, há essa ideia de continuidade, de sequência de eventos sucessivos aqui. É por isso que ele começa no verso 9 dizendo: e partindo dali, ou seja, da casa onde ele estava, Jesus segue a casa de um coletor de impostos, chama em particular esse coletor de impostos, aqui é denominado de Mateus. E aí uma informação muito importante, eu sei que para você é uma questão óbvia, mas por questão didática e depois nas aplicações você vai entender. Veja, o próprio autor do evangelho está relatando em apenas um versículo o seu chamado. O próprio autor do evangelho, que escreveu esse evangelho, só lembrar de novo, porque eu quero fixar isso na mente de vocês, o meu desejo é esse catecismo inspirado aqui, chamado Evangelho de Mateus, o próprio autor está relatando o seu chamado, em apenas um versículo. Este mesmo relato que nós temos aqui dos versos 9 a 13, eles também são relatados lá em Marcos, no capítulo 2, dos versos 13 a 17, e também em Lucas capítulo 5, dos versos 27 ao 32. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, temos aqui algumas questões a observar. Primeiro, porque não se pode compreender corretamente essa passagem que nós acabamos de ler aqui de Mateus, se você também não ler com atenção os relatos de Marcos e de Lucas. Segundo aspecto que é importante, em detrimento dessa primeira que eu disse, há uma harmonia nos relatos dos 3 primeiros evangelhos. Há uma harmonia entre eles em todos os seus relatos. Aliás, a grande parte dos relatos do ministério, das obras que o Senhor Jesus realiza, eles são semelhantes nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. E é por isso que quando nos dirigimos à harmonia dos relatos de Mateus, Marcos e Lucas, nós os chamamos, geralmente os teólogos chamam de evangelhos sinóticos. E aí, sinótico significa um conjunto de uma mesma obra. Resumidamente é isso, um conjunto de uma mesma obra. E o que isso nos ensina basicamente? Ainda que estes 3 evangelhos, até poderíamos considerar o 4º, que é o de João, mas ainda que esses 3 evangelhos tenham sido escritos em períodos distintos, em lugares diferentes, por pessoas distintas, em contextos e situações ou circunstâncias distintas, para leitores diferenciados e distintos, ou seja, tudo isso aqui, humanamente falando, causaria uma certa dificuldade
em realmente ter um texto ou os 3 textos relatando a mesma coisa fidedignamente. As circunstâncias, os autores, o contexto, o momento, tudo isso seria desfavorável à harmonia desses evangelhos, especialmente nesse relato. Mas não é o caso. Nós percebemos que, apesar disto, esses relatos sobre a obra e pessoa de Jesus, eles na verdade são um só. É um só. E confirma, um está confirmando o relato do outro no ministério messiânico de Jesus. Veja, 2 coisas. Primeiro, isso nos faz aprender que a fidedignidade das Escrituras, a palavra não mente. A palavra de Deus, ela fala a verdade, ela não contém erros, ela não contém contradições, ela não mente. Segundo, isso aqui está nos mostrando que mais ainda a autoridade e o poder de Jesus Cristo sobre o homem em todos os seus aspectos, ela é confirmada. Por isso a importância de nós entendermos isso na relação que há dos 3 evangelhos no que envolve aqui o chamado de Mateus e o jantar que ele realiza, o banquete que ele realiza na sua casa, para se despedir dos seus amigos e dizer: eu vou seguir Jesus. Já pensou que um homem fez um banquete na sua casa para dizer: gente, estou me despedindo, estou pedindo demissão do meu trabalho. Eu não sei se tem alguém, tínhamos aqui, né, um publicano, no bom sentido da expressão, que era o Ciderley. O Ciderley era auditor fiscal, né? É ainda, né? Você que aí exerce talvez algum serviço público nesse sentido, imagine, o Senhor Jesus chega para você e diz: segue-me. E você diz: vou pedir demissão do meu trabalho, vou trancar as portas da minha casa e vou seguir Jesus. Uma leitura superficial é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. E em essência, pelo menos no sentido do texto, é isso mesmo, a abnegação total. Quanto que um auditor fiscal ganha? E quanto que esse publicano também ganhava no seu salário para cobrar impostos, trabalhar na alfândega de Cafarnaum? Ele abnega. Então, veja, os versos 9 a 13, Jesus está confirmando a autoridade e poder sobre todas as coisas, primeiro, no chamado de alguém que vai segui-lo de todo o seu coração, que é o caso aqui de Mateus, verso 9, e segundo, de todos aqueles que rejeitarem Jesus, o texto nos mostra que ele também os rejeita, que aí vai ficar para outro sermão essa segunda parte. Observe, inicialmente, uma aplicação que nos é importante. Veja, não somos nós que amamos Jesus. Não somos nós que, por iniciativa própria, chegamos a Jesus e dizemos: resolvi abnegar tudo da minha vida e vou te seguir. Pelo contrário, é o nosso Senhor Jesus que manifesta o seu amor por nós, e é Ele que com a sua autoridade e poder nos chama. Da mesma forma que não são os ímpios que em si rejeitam Jesus, mas é o próprio Jesus que os rejeita. Isso fica claro quando acontece a censura religiosa dos fariseus, porque Jesus estava com seus discípulos assentado a um banquete com publicanos e pecadores. Vamos ver o chamado de Mateus, e não vamos nos concentrar apenas no verso 9. Olhe como Jesus demonstra essa autoridade, esse poder em relação ao chamado de Mateus. O verso 9 nos relata o chamado de Mateus para se tornar discípulo de Jesus. Primeiro, veja que o texto, ele nos dá algumas informações sobre quem é Mateus. Eu até coloquei algumas delas aqui, mas para que a gente siga o raciocínio e fixe isso, veja, o texto fala da profissão dele, que ele era um coletor de impostos, como aí na nossa tradução literalmente nos diz. Veja que tanto Marcos como Lucas, eles usam a mesma expressão de que Mateus era também coletor de impostos. Ele estava assentado na coletoria, e aqui essa coletoria provavelmente era uma cabine alfandegária, que ficava nos arredores de todo o litoral ali da região de Cafarnaum. Eles cobravam impostos, tanto de estrangeiros que vinham com suas mercadorias, ou que saíam com suas mercadorias, como também cobravam imposto até mesmo dos pescadores que chegavam abarrotados com seus barcos de peixe. É possível que Mateus tenha cobrado muito imposto, taxado muitas vezes Pedro, Tiago e João no barquinho. Lembra da musiquinha? Imagina que Mateus,
E uma das coisas que sempre me surpreendeu nesses relatos é que Jesus teve a audácia, no bom sentido da expressão, a ousadia de ter 2 discípulos que a priori seriam inimigos: Simão Zelote e Mateus o publicano, porque os zelotes eles assassinavam os publicanos. Eles tinham ódio dos publicanos. Os publicanos eram vistos como traidores dos judeus, porque era funcionário público a serviço do inimigo. Não é à toa que você percebe o porquê os fariseus ficaram escandalizados com Jesus assentado à mesa na casa de um publicano. Então, observe, voltando aqui ao ponto para que você compreenda bem isso. Se nós compararmos os 3 evangelhos, nós vamos perceber que Mateus ele prefere aqui omitir algumas informações que inclusive são dadas lá pelo evangelista Marcos. Marcos, lá no capítulo 2, verso 13, anote aí, depois você lê em casa, ele vai nos dizer lá que Jesus ele passava pelas praias de Cafarnaum, e aqui Mateus não fala isso. Ele minimiza o máximo a informação aqui. Mateus, veja, ele era um tipo de agente tributário, digamos assim dizer, né, da Receita Federal da Judéia, que, primeiro, ele estava a serviço inicialmente de Herodes, mas ao mesmo tempo também que se reportava ao Império Romano. Cafarnaum, é interessante a gente pensar na cidade de Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma cidade estratégica, era uma cidade importante, era uma cidade muito rica. Eu fico pensando em Porto Velho, é uma cidade rica. Rondônia é um estado próspero, mas ao mesmo tempo a gente percebe as discrepâncias no próprio contexto social, cultural e o próprio espaço físico em que vivemos na nossa cidade, especialmente Porto Velho. Cafarnaum é muito parecido com Porto Velho. Alfândega, porto, entrada e saída de mercadoria, uma cidade relativamente populosa, pessoas que têm certas posses, mas pessoas que ao mesmo tempo que eram ricas eram pobres. Você já viu rico pobre? Rico pobre, que muitas vezes tendo dinheiro, comporta-se como pobre porque o seu coração é pobre. Eu não estou falando do elemento físico, dos recursos, eu estou falando da pobreza de espírito mesmo. Pobreza de espírito. Isso é visível na nossa cidade. Não à toa que a gente precisa considerar Porto Velho ainda como um campo missionário. Um lugar onde realmente o evangelho tem que ser pregado quanto antes, nos seus aspectos básicos. Mas veja, Cafarnaum era assim. Uma cidade ao mesmo tempo rica e pobre. E aí veja, nesse caso, Cafarnaum, ela tinha uma grande alfândega para taxar tudo que entrava e saía daquela cidade. Até porque, meus irmãos, a entrada e saída daquela cidade envolvia todo o percurso de mercadorias que vinham desde o Egito ao outro extremo, que era a Síria. Ali era um corredor internacional de mercadorias. Por isso, um lugar muito propício e estratégico para o Império Romano, para que eles pudessem enriquecer. Segunda informação que nos é importante, isso está ligado a Mateus. Veja, o texto bíblico também nos permite perceber que Mateus não era um homem de baixa cultura. Apesar de viver numa cidade que, a priori, eram pessoas pobres de espírito, de coração. Não era um homem assim de baixa cultura, mas pelo contrário, um homem culto, versado, porque pelo menos, imagino eu, pela sua função de publicano, esses publicanos eram escolhidos a dedos, ele provavelmente, uma das informações que é interessante, provavelmente ele falava 2 ou 3 ou mais línguas, idiomas. Isso era muito próprio dos que trabalhavam na coletoria de impostos, porque Mateus, por certo, inclusive até eu imagino que ele não falasse apenas hebraico, aramaico e grego, mas até porque ele escreveu o evangelho em grego. Mas é possível também que ele de alguma forma conhecesse o suficiente, por exemplo, de árabe, para poder lidar com os mercadores estrangeiros entre Egito e Síria. É possível. Agora, quando nós comparamos Mateus com Marcos e Lucas nesse chamado, você vai ver que Marcos e Lucas chamam Mateus de Levi. Inclusive Marcos ele ressalta que Levi é filho de Alfeu, talvez para considerar que Mateus viesse de alguma família proeminente ou de certas posses, uma família importante. Agora veja, o costume naquela época era que o judeu ele tivesse 2 nomes.
talvez por causa da relação de um nome hebraico e de um nome grego. Foi o caso, por exemplo, de Pedro. Pedro ele é chamado nas Escrituras a priori de Simão, mas o nome que Jesus inclusive comumente o chamava intimamente era Pedro, que tem a sua essência grega, o seu sentido do termo, que é pedra, Petros. Era muito comum isso, porque eles viviam num lugar onde se falava mais de uma língua. A identificação ali, realmente, os codinomes eram vários que eles tinham, pelo menos 2. Só que há algo interessante no nome Mateus. Mateus é a derivação também do nome Matanias, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 9. Capítulo 9, ou verso 14 ou verso 15, esse nome é mencionado lá, que significa, literalmente, presente de Deus. E é interessante, porque Mateus fala o seu nome apropriado no sentido e no significado desse termo, e não Levi. Ele usa o seu nome, talvez o seu codinome, para significar o que exatamente foi ser chamado, presente de Deus. Agora observe, a natureza do chamado de Mateus. Qual é a natureza do chamado de Mateus? É intrigante, pelo menos para mim, que o evangelista ele registre com, digamos, uma ligeira depreciação o seu chamado. Por isso que no início eu disse que Marcos e Lucas dão mais informações do chamado de Mateus, enquanto que aqui Mateus, poucas palavras ele diz: fui chamado e segui. Então parece-nos aqui que há uma ligeira depreciação quanto ao relato do seu chamado. Quando eu digo ligeira depreciação, meus irmãos, não me entendam errado, eu não estou dizendo aqui isso no sentido pejorativo. Na verdade, o evangelista ele é consciente de que o seu chamado é parte desses relatos, ele precisa registrar isso, mas ele o faz, digamos aqui, de uma maneira discreta, de uma maneira humilde, para evitar qualquer glamour, qualquer destaque, por mínimo que seja, que corresse o risco de ofuscar o propósito do porquê ele estava escrevendo esse evangelho. Porque o propósito do evangelho unicamente era destacar o brilho, a glória, a autoridade, o poder e a majestade do rei que ele passou a seguir, que é Jesus Cristo. Por que era necessário que Mateus ele viesse relatar o seu próprio chamado? Essa é uma pergunta interessante. Porque, veja, Mateus ele tinha o dever de se identificar aos seus leitores. Tá, isso é óbvio, pastor. Mas há algo aqui a mais nisto. Porque, veja, ao mesmo tempo ele deveria fazer isso no momento que lhe desse oportunidade, uma oportunidade que lhe cabia, mas tanto é que ele não se identifica como o autor deste evangelho lá no início, como talvez o caso de Lucas. Lucas se identificou no início, mas ele vai se identificar no percurso, no desenvolvimento dos relatos sobre os feitos de Jesus. E ainda assim, perceba que Mateus, ele confirma a sua autoridade, porque ele exerce uma autoridade, ele exerce um ofício de evangelista. Naquela época o evangelista ele era um ofício extraordinário, que depois cessou com o período apostólico acabando. Mas ele exerce aqui a autoridade como um apóstolo, como também um presbítero aos seus leitores. Veja, quando Deus delega autoridade, governo, quando Deus delega ofícios e funções a alguém, eles devem exercer essa autoridade e eles devem também corretamente, oportunamente expor essa autoridade como Deus determina. E isso, entenda que isso não é ser prepotente ou arrogante. É necessário que quem exerce autoridade, exerce ofício, seja em quais instâncias forem, ou na sociedade ou na igreja, ele seja identificado como tal e ele zele por isso. E nesse sentido, Mateus ele está fazendo isso. Porque os escritores do Novo Testamento, como Paulo, Pedro e João, eles sempre se identificavam nas suas cartas, nos seus escritos, como apóstolo. Em alguns momentos se diziam servos de Cristo. Por exemplo, Pedro, ele se identificou como presbítero da igreja junto com outros presbíteros. Ele faz isso na sua primeira carta. E veja que Mateus, ele deveria confirmar, ele deveria autenticar
o que escreviam, porque os seus escritos eram lidos solenemente nas reuniões e nos cultos da igreja. Abrindo aqui um adendo, hoje nós não temos mais a prática, não há mais esse costume, talvez em alguns lugares, e muito poucos pastores, poucos ministros têm esse hábito, de todos os seus sermões realmente escrever do início ao fim, com todas as páginas e folhas e letras cabíveis, com todas as pontuações necessárias, para que se torne um documento e um legado para que a igreja posteriormente o estude. Se todos os pastores, ministros da palavra fizessem isso. E é exatamente isso que está acontecendo. Esse é o contexto do porquê que ele tem que se identificar. Há um aspecto histórico que nos ajuda a entender isso. Naquela época, muitas pessoas chegavam em muitas igrejas, em muitas comunidades cristãs, e eles se declaravam, se diziam apóstolos, se diziam presbíteros, se diziam mestres entre os cristãos, mas na verdade muitos deles não eram, eles eram falsos profetas, eles eram falsos mestres. E aí observe uma das coisas, um dos critérios que é aplicado para que fosse verificado, examinado e julgado se alguém era realmente um apóstolo ou não, se era realmente um presbítero, um mestre ou não. Na tradição, na cultura judaica, uma pessoa ela só podia se tornar mestre, aí o termo aqui é rabino também, e Jesus inclusive passou por esses testes, quando ele era um ancião, quando ele era bem mais maduro. Geralmente eram os mais idosos, porque eles eram mais conhecidos, tinham sido testados ao longo da sua vida. E veja, a igreja primitiva ela assimilou essa tradição, ela assimilou esse critério com todas as suas forças. Eu estou com 40 anos agora, 40 anos. Ou seja, eu não deveria, no contexto da igreja primitiva, ter sido ordenado presbítero. Tem que ser presbítero a partir dos 40 anos, se ele passar no teste, se ele for experimentado e realmente for confirmado como tal. Então, os mais idosos, eles realmente assumiam a autoridade na igreja. E veja que, por isso, a palavra grega presbítero, ela é um indicativo da palavra ancião, no hebraico, do contexto do Antigo Testamento, que ancião significa um idoso mesmo, que está aqui indicando que o ofício de ensinar, isso aqui é um aprendizado para nós, essa igreja aqui é jovem, nós temos que aprender isso aqui. O ofício de ensinar e de governar a igreja deve ser passada para homens, e agora eu não estou me detendo em si a idade, mas que deve ser passado para homens que sejam experimentados, seguros, convictos e maduros o suficiente, tanto na doutrina como na vivência da fé cristã. Primeiro na vida pessoal dele, dentro da casa dele, na igreja e na sociedade. É por isso que então Mateus, o que ele está fazendo? Exatamente isso, confirmando a sua autoridade como evangelista e também apóstolo, porque ele era apóstolo. Está confirmando que o seu evangelho, os seus ensinamentos que estão aqui escritos, eles são fiéis, tanto quanto os demais apóstolos, aquilo que ele também escreveram, porque ele também era um seguidor, ele também foi chamado por Cristo para ser discípulo e apóstolo dele. E aí, como bem disse o pastor Charles Spurgeon, quando ele fala dessa passagem, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: Mateus era um oficial de um reino e, portanto, estava bem apto para escrever o evangelho do reino. Imagine isso, a responsabilidade que estava sobre ele nesse sentido. Mas sendo assim, Mateus, como eu disse, ele não deprecia a si mesmo, ele não deprecia aqui a sua dignidade humana e o seu ofício. O que ele está depreciando então? Ao minimizar o relato do seu chamado, ele está depreciando ao máximo qualquer manifestação de orgulho, qualquer manifestação de cobiça, de um pedacinho que seja do desejo pecaminoso de ter alguma proeminência, alguma primazia e alguma glória que na verdade unicamente cabia apenas a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. É isso que ele está fazendo.
Dito isto, como que se deu então o chamado de Mateus para seguir Jesus? Primeiro, perceba que a palavra-chave aqui desse verso é o que Jesus fala. Só há uma palavra. O que Jesus diz aí? Segue-me. Que literalmente significa ajuntar-se a alguém ou a alguma causa. E nesse caso é juntar-se a alguém e não a uma causa em si. O cristianismo não é uma causa. A gente sempre é bom lembrar, porque o movimento de direita se apropria da mentalidade ou da cosmovisão judaico-cristã para então estabelecer uma causa. Tem muita gente que está se tornando membro de igrejas evangélicas ou se tornando cristão porque ele na verdade quer seguir uma causa. O que Jesus falou foi, ele não disse segue a minha causa, ele disse segue-me. É pessoal. É pessoal. Tá ligado, o pronome ligado a esse verbo que está oculto aqui é a pessoa de Jesus. Segue-me. Eu. O que Jesus está fazendo é convocar Mateus para se juntar em todos os aspectos e áreas da sua vida a Jesus Cristo, tornar-se parte inseparável de Jesus, ser uma peça, ser um membro do corpo de Cristo, ligado a Cristo. Seguir, em essência, aqui significa estar ligado para sempre a Jesus Cristo de corpo e alma, não desliga mais, não se separa mais, é uma relação, é um vínculo, é uma ligação inseparável. Segundo, quando nós lemos o relato do verso 9, parece-nos que esse chamado de Jesus foi de forma inusitada. Às vezes você faz a leitura meio que superficial, temos a sensação de que foi uma espécie de um chamado indiscriminado, que talvez dá margem para muitos interpretarem esse chamado como que parece que um evento aqui místico, esotérico, cheio de mistérios. Parece que Jesus não falou, parece que ele só olhou, né? A gente vê muito isso em filme. Eu não gosto muito de assistir... Vou fazer uma pastoral, irmão, não assiste novela da Record, essas novelas da Bíblia, aquilo ali não... E aí, ali se valoriza, obviamente, é natural, porque o cinema, a imagem, ele tem que valorizar mais a cena do que a fala. A escritura em si, puramente a fala. A linguagem escrita e falada é a mais precisa de todas. E ali valoriza-se muito. Eu lembro de uma cena que eu vi, acabei vendo. Quando Jesus estava conversando com seus discípulos, era 2 minutos ele olhando na cena e uma palavrinha rápida de 2 segundos. Olhando... Parece que é essa cena, né? Parece que é um monge tibetano que fica olhando e atraindo as pessoas pelo seu olhar. Uma coisa meio esotérica, como eu disse, meio mística, uma coisa meio budista, com elementos de espiritualidade do nirvana oriental. Não tem nada disso aqui. O texto está resumindo, na verdade, uma sucessão ou um processo de discipulado que Jesus fez com Mateus. E não só com Mateus. Ao reunir os seus amigos, voltando aqui ao contexto dos versos 10 a 13, ele reúne os amigos que também aprendiam com Jesus. Não era só Mateus, ele reuniu muitos dos seus amigos e colegas de trabalho para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então isso aqui estava acontecendo ao longo do tempo. O que Mateus está registrando de forma resumida no verso 9 é para nos apontar para a concretização final do seu chamado, ou de um convite que é conclusivo. Jesus não simplesmente estava andando sem saber quem era Mateus, olhou para ele e disse, segue-me, e o cara vai e segue. Não é isso. Mas nós temos aqui, antes mesmo que Jesus conclusivamente diga, depois de tudo que eu te ensinei, você vai me seguir? E depois dele já ter aprendido, ele diz, é conclusivo, de fato, eu vou lhe seguir. Ou seja, a primeira característica desse chamado é que ele foi um processo. Um processo. Com certeza, antes mesmo desse chamado oficial e final, Mateus e muitos amigos publicanos, eles tiveram contatos frequentes com Jesus em Cafarnaum, aprenderam com Jesus, tiveram muitas conversas ao longo de uma temporada. O que isso nos ensina, basicamente? Que o chamado bíblico para seguir a Cristo não ocorre de forma instantânea, mas envolve um processo de ensinamentos frequentes e constantes. Eu não estou questionando aqui que tem que ser um tempo muito longo, não é essa a questão, mas há um processo.
Há um processo. Me faz lembrar de Filipe evangelizando o eunuco, andando a pé, explicando para ele o texto de Isaías 53. Houve um processo e conclusivamente ele diz: o que me impede de ser batizado? Mas houve um processo, ouvir, aprender, assimilar ao Evangelho. Inclusive esse chamado bíblico nos é muito claro no modo como Jesus determinou o que significa fazer discípulos. É o texto que nós inclusive mencionamos hoje pela manhã, que é Mateus 28, olha lá o verso 19. E o 20 também completa, mas o verso 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20 completa dizendo, né? Olha o verbo contínuo: ensinando-as a guardar tudo que vos tenho dado. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verbo ide, que no seu sentido original, ele não está aqui no imperativo. Ide, o sentido aqui, na verdade, é gerúndio. Gerúndio é uma forma como nós classificamos as palavras que indicam uma ação contínua. Um exemplo aqui bem didático para chegarmos no ide aqui. O gerúndio do verbo andar é andando. E aí quando você vai para o ide, o caso aqui do gerúndio, né, do ir, é indo. Esse é o sentido original do ide. Significa por onde você andar, por todos os lugares que você for, continuamente, ininterruptamente, constantemente, recrute pessoas para seguir a Cristo. Recrute pessoas para seguir a Cristo. Recrutamento deveria ser a palavra prática e diária da nossa vida, principalmente com relação aos nossos filhos. Recrutar discípulos para que eles sigam a Cristo. O que também tem por base essa declaração de Jesus em Deuteronômio 6, os versos 6 a 7, quando Deus vai dizer, através de Moisés ao povo de Israel: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o poder de Deus no coração do homem. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Indo. Ide é indo. Segundo aspecto do chamado de Mateus é que ele não foi algo sem sentido, algo envolto a uma esfera emocionalista ou sentimentalista, mas foi um chamado sóbrio. Sóbrio. Guarda essa palavra também. Processo. Agora, sóbrio, porque Mateus, ele não seguiu Jesus às cegas, como se ele não soubesse o que estava fazendo, mas Mateus, ele respondeu a esse chamado de forma consciente, consistente, responsável, convicto, seguro do que ele ouviu ao longo de um tempo, ao longo de um processo e também do que ele aprendeu com Jesus. Terceiro, o chamado de Mateus, ele é verdadeiro porque ele promoveu falamos disso de manhã, está batendo aqui, olha, promoveu uma transformação permanente na sua vida. O que nós falamos lá, transformação, que ela é radical, um chamado que radicaliza mesmo. Eu quero chamar a sua atenção para dois verbos que são usados aqui no verso 9. Um está antes do que Jesus disse, que é segue-me, e o outro está depois. Olha aí para o verso 9, quando o verso 9 nos diz que antes de Mateus ser chamado para seguir Jesus, qual era a postura que ele estava? Olhe para o texto. Ele estava o quê? Assentado. Estava sentado na coletoria de impostos. Mas quando ele ouve o chamado de Jesus, quando Jesus diz, segue-me, o que o texto está dizendo? Ele se levantou. Há um movimento. Lá ele não está movimentando, aqui ele está, veja, de uma condição passiva ele sai para uma condição ativa, pelo poder da palavra de Cristo, ao que significa segue-me. O verbo sentado aqui, curiosamente, irmãos, ele significa acomodado. Ou seja, ele está ocupado ou está envolto na sua profissão de coletor de impostos, e ele está acomodado a isto. Não é só a profissão em si, mas tudo o que isso significa para ele.
Não se trata apenas da sua posição ou da sua condição social profissional, mas se trata da condição do seu coração, coração acomodado. Ele está ocupado em seu coração a servir os propósitos pessoais, terrenos e mundanos. Aí o verbo levantar é a mesma palavra grega que também é usada em alguns momentos para se referir à ressurreição. Levanta e sai da tumba, Lázaro. Há o mesmo verbo que é usado para quando Jesus disse para o paralítico: levanta e anda. É o mesmo verbo. O poder do levantar um homem, não apenas fisicamente, mas Deus está levantando um homem no seu coração da sua morte espiritual. Ou seja, Mateus ressurgiu do mundo dos mortos, ressurgiu do mundo daqueles que estão acomodados em suas preocupações, planos com aquilo que é perecível, que apodrece, que morre. Vamos para as aplicações desse verso. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a postura de Mateus em relação ao seu chamado, como nós analisamos anteriormente, Mateus, ele está depreciando o seu orgulho, está depreciando a sua cobiça do coração. Isso está relacionado ao seu chamado, ao caráter do seu chamado, a índole do seu chamado, para que realmente ele se caracterize como um chamado verdadeiro. Ele está mostrando que o seu coração tem que abnegar de qualquer proeminência, primazia, destaque, e principalmente neste momento que depois que ele se levantou, ele deve massacrar, esmagar no seu ministério de evangelista e apóstolo qualquer desejo por primazia, orgulho de estar na posição que está. O verdadeiro chamado para seguir Jesus, em primeiro lugar, envolve um papel bem menor até do que um ator coadjuvante. Se você pensar a sua carreira como um enredo de uma vida sendo contada, como de um filme, você é menos que um coadjuvante, você é menos que um figurante, porque o verdadeiro discípulo de Cristo foge ao máximo dos holofotes e tem como dever principal, repito, dever principal, sempre manter a luz, o brilho, o resplendor de Cristo, de todas as honras, elogios, admirações à pessoa e obra do nosso Senhor Jesus, e não a Ele. Seguir a Jesus significa esconder-se atrás de Cristo, para que as pessoas, quando elas olharem para você, elas não vejam você, mas elas vejam Cristo na sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos é a importância, o apreço, a consideração que Mateus dá ao seu trabalho como apóstolo, como escritor deste evangelho, o que está em falta hoje. Ao mesmo tempo que ele está depreciando qualquer destaque para si mesmo, ele também considera a necessidade de autenticar, de dignificar a sua autoridade, para que os seus escritos sejam recebidos como a verdade propagada, ensinada, aplicada sobre Jesus Cristo. Esta é uma das coisas que nós, como cristãos, ao longo do tempo, meus irmãos, perdemos de vista. Não há mais preocupação de deixar um legado que realmente, legitimamente, alcance e preserve a verdade do Evangelho para futuros seguidores de Cristo, porque a mediocridade parece reinar nas nossas igrejas. Contentar-se com mediocridade, com coisas medíocres. Eu sinto que não há mais um esmero, um cuidado, um zelo no uso dos nossos recursos, dos nossos dons, habilidades, para que mais discípulos de Cristo cheguem ao conhecimento da verdade no seu coração. Essa semana eu tive uma reunião com um dos missionários responsáveis pelo treinamento dos indígenas no CEMEA. Ele veio desesperado para mim dizendo: eu já estou aqui há quase 10 anos. Não tem nada escrito para eles. A gente só está aqui falando, dando aula, falando, não tem nada escrito.
Você imaginar que missionários vieram para cá há quase 60 anos atrás para traduzir, irmãos, não a Bíblia toda, mas alguns livros do Novo Testamento. Não para encher o seu coração de orgulho da capacidade linguística de traduzir, de dominar um idioma que nem mesmo tem um alfabeto, para receber na sua velhice uma titulação de doutor honoris causa nessa área, como alguns desses missionários voltaram e merecidamente receberam pelo trabalho que fizeram. Mas muitos deles foram enterrados aqui no cemitério de Porto Velho, como é o caso do pastor Bill. Um pastor missionário de origem holandesa, da Igreja Reformada holandesa. Eu olho para essa turminha aqui mais nova, pensando na galera inteligente. Que sabe muito mais coisa que nós tudo aqui. De coisas que eles têm acesso, leem, estudam. Do privilégio que esses meninos e meninas têm de estudar nas melhores escolas de Porto Velho. Alguns de vocês dominam inglês. Eu tentei arranhar meu inglês com 2 alemães. Só perguntei para eles, Germany? E eles começaram a querer conversar comigo como se eu soubesse inglês. Esbranqueci todo, porque eu falei assim, não sei falar inglês. Vocês sabem. O pastor Everton tem feito traduções de textos de reformados que não são conhecidos do nosso país, às vezes alguns deles até por americanos. Recentemente foi publicado de um deles, Cornelius Volebius. Quase ninguém nunca ouviu falar desse homem. Poucas vezes foi falado, citado no Andrew Jumper. Compramos os livros, né? Porque vocês compraram. Está lá na estante de vocês e na minha. Estamos lendo? Estamos estudando? Olhe, volte ao ponto. Veja como nós temos usado os nossos recursos. Os nossos dons. Como é que você tem usado as habilidades que Deus tem te dado para o reino dele? Será que você está como Mateus antes do chamado dele, acomodado, assentado, sobre os seus projetos pessoais, sobre os seus planos? Ou será que realmente, se você foi realmente chamado por ele, você está atento ao cuidado e à dedicação e ao zelo para se dispor aquilo que o Senhor te mandar fazer em prol do Evangelho? Terceiro, o chamado verdadeiro para seguir Jesus deve ser um processo tanto na nossa vida como na vida daqueles que se achegam até nós. Nossos dias parece que há uma ansiedade, meus irmãos, desmedida para receber as pessoas no seio da igreja local. Repito, nós estamos vivendo, inclusive dentro das igrejas reformadas, o modismo, um anseio desenfreado para receber as pessoas no seio da igreja local. Isso é perigoso porque o recebimento, para que as pessoas realmente elas confirmem o seu chamado de Cristo publicamente, tem que passar por um processo. Essa é uma palavra que eu dou aos que acabaram de chegar aqui. E ao mesmo tempo, uma advertência para nós que já estamos aqui, como nós vamos receber ou não alguém que deseja ser membro da igreja.
tem que passar por um processo, deve ocorrer um discipulado, deve ocorrer um exame minucioso, cuidadoso, atento em algumas áreas fundamentais de uma pessoa. Vou citar apenas 4. Primeiro, o quanto, porque isso aqui é importante, o quanto ela sabe, o quanto ela entende e compreende as verdades do Evangelho e da sã doutrina. O quanto ela sabe. Segundo, o quanto ela é capaz de explicar, porque isso não é examinado para receber membro da igreja. Não se tem mais o hábito dos conselhos examinar um candidato a membro da igreja, a explicar, a dar razão, que é a palavra aqui usada, dar razão do que ele conhece, como também saber refutar as coisas erradas que ouvirá contra Cristo e a sua palavra. Terceiro, o quanto realmente ele está ou não comprometido com a verdade, se realmente ele crê, se ele está seguro, ele não está com intenções erradas ou com motivações equivocadas. Quarto, o quanto realmente ele está sendo honesto no seu coração, o quanto ele realmente está expressando verdade ao dizer que crê, subscreve e se submete. São esses 4 pontos. Isso é um processo difícil, isso é um processo trabalhoso, que muitas vezes desgastante, mas é o que deve ser aplicado. Não sejamos apressados em receber as pessoas, seja qual for a motivação do seu coração. Você que já é membro dessa congregação em especial ou em particular, não pule os degraus de uma escada que tem que ser subida degrau por degrau, naquilo que diz respeito a recebimento de outras pessoas, a comunhão da igreja local. Cuidado para você não se iludir com pessoas que chegam, pessoas novas, sendo elas crentes ou membros de outras igrejas, ou não sendo convertidas, que chegam porque elas devem ser testadas e confirmadas em seu chamado por Cristo. Em quarto lugar, meus irmãos, o verdadeiro chamado a seguir a Cristo é uma convocação sóbria, convicta, segura e certa da verdade. Aplique este critério no seu coração, examine bem a sua vida, verifique se realmente você é guiado por um chamado sóbrio, convicto. Será que realmente você ouviu a voz de Cristo? Esse é um dos aspectos da sobriedade espiritual. O crente sóbrio ouve a voz dele, sabe discernir a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem o meu chamado. E eu as conheço pelo nome, cada uma delas. Jesus disse isso em João capítulo 10. Conheço uma por uma, sei quem são cada uma delas. E elas, quando eu as chamo, elas ouvem a minha voz. Você realmente é um cristão sóbrio? Teve um chamado realmente sóbrio? Realmente, ou seja, você ouviu a voz de Cristo? Você realmente tem sido guiado pela voz de Cristo? Aí vamos aqui entender o que é a voz de Cristo. Aqui está a voz de Cristo. Você ouve a voz de Cristo. Talvez você ache que está seguindo a voz de Cristo. Você está aí ouvindo uma voz, mas examine o seu coração. Será que realmente é a voz de Cristo? Talvez não seja a voz de Cristo. Eu acredito que você esteja ouvindo uma voz, mas pode ser que não seja a voz de Cristo. Você está sendo guiado por outro chamado, por outra voz, que não é o de Cristo. Quinto e último lugar, seu chamado para seguir a Cristo
promove transformação radical na sua vida. Há muitas pessoas que são membros da sua igreja local, mas elas se limitam ainda a ter uma religiosidade acomodada como a de Mateus. O chamado, meus irmãos, para seguir Jesus Cristo nos liberta desse comodismo com os prazeres e as preocupações das coisas do mundo e nos leva a buscar incessantemente a Cristo na nossa vida. De acomodado, ao ouvir segue-me, ele levantou-se e a partir dali Mateus passou a buscar incessantemente Cristo na sua vida. Esse é um dos aspectos centrais do que é o verdadeiro chamado para ser discípulo de Cristo. Amém. Vamos orar.